Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS. Você sabe, EDS é 10. EDS é a Estrada dos Sonhos e fica situada aqui na cidade de Miguel Pereira, Centro-Sul Fluminense, região serrana. Hoje, 26 graus. Incrível 26 graus aqui em Miguel Pereira. É difícil nessa época, mas a gente sabe que está vindo uma frente fria. Daqui a pouco vai dar aquela refrescada. Pessoal chegando aí. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, 8h12. São 8h13 agora desse dia 15 de outubro de 2021. Hoje, você sabe, é o dia do professor e a gente está fazendo a homenagem a esse profissional maravilhoso, né? Que passou e passa na vida de todos nós. Valeu, Mary, valeu, Márcia, Natan, pessoal chegando aí. E eu tô aqui, eu tentei, você talvez não saiba, o porquê de eu ter atrasado aqui, mas, poxa, esses recursos assim de tecnologia, às vezes eles dão uma surra na gente. Em mim, então, é toda hora, né? Toda hora eu tô apanhando. Eu sempre faço, para fazer uma live aqui contigo, eu sempre faço esse texto. Tem aqui a impressora, coloco ali, imprimo. Só que hoje, quando eu fui tentar passar esse texto para a impressora aqui, para passar para você, não consegui. Então, vou ficar aqui com o computador aberto, falando contigo, e quero prestar a minha homenagem a um professor. O professor que eu falo é aquele que trabalha, né, na sala de aula todos os dias e passa assim 1, 2, às vezes 3 turnos e ainda tem que levar prova para casa, né, para corrigir, e tem que preparar as aulas, né, porque você não chega assim numa sala de aula, hoje eu vou falar sobre o quê? Você prepara uma aula, cada aula tem um objetivo. Quando eu estou fazendo essa live aqui, eu sei aonde eu quero chegar, porque eu estou fazendo essa live aqui contigo, e eu tenho um objetivo para passar para você. E é um objetivo super interessante, você vai entender daqui a pouco. E tem a ver com o professor, super a ver com o professor. E eu posso dizer para você, né, que assim, eu não sou um professor desses que trabalham o dia inteiro dentro de uma sala de aula, ainda leva material para casa, prepara a aula para ensinar para os alunos, e nessa luta, né, de preparar aluno para passar por uma faculdade, não é assim. Eu não trabalho nessa estrada todos os dias. Eu sou professor também, fiz o curso de licenciatura, tenho a minha licenciatura em psicologia, posso dar aula de psicologia. Mas a base assim do meu trabalho foi muito mais dentro da área de saúde do que do magistério, né? Poderia ter atuo no magistério, estou atuando agora aqui trabalhando contigo, mas a minha base de trabalho foi sempre muito mais na área de saúde. Mas em 1976, lá se vão 45 anos, eu comecei os meus primeiros passos dando aula de alfabetização para adultos no Mobral. Na época existia o Mobral. Eu tinha 18 anos naquela época, mas eu já tinha essa vontade, né, de ensinar. Não ganhava nada, era um trabalho filantrópico que a gente fazia dando aula. Eu dava aula em Copacabana, no Colégio Copacabana, no Instituto Copacabana. E ali, à noite, eles tinham umas salas do Mobral. A maioria dos alunos era formada por empregadas domésticas que trabalhavam naqueles prédios e porteiros que também trabalhavam ali. E era muito comum naquela época, estamos falando de 45 anos atrás, né? Lá se vão 45 anos, 1976. Era comum, assim,
muitas pessoas não estarem ainda alfabetizadas. E eu me propunha a isso. E assim, você imagina um garoto de 18 anos, né, que não tinha nenhum preparo, nenhuma formação, meu pai médico, minha mãe dona de casa, não tinha professor dentro de casa, né? Mas eu não sei, devia ter alguma coisa na minha veia que me fez ir para lá. E um garoto de 18 anos dando aula para adultos, né, muito mais velhos do que eu, e eu dava aula. E era assim, quando eu ia, eu tinha... a gente teve um preparozinho muito mequetrefe, né, para dar aula para os adultos. E o pior de tudo era que o sistema que eles adotavam de ensinamento para alfabetização de adultos não é aquele B-A-B-A, C-A-K-B-O-B-O, né? Não era assim, eu aprendi assim, né? Mas eles não, era um outro sistema, não vou ficar falando aqui que não vem ao caso, mas era outro sistema de aulas, né? Era confuso aquilo para mim, era muito confuso, mas eu tinha que adotar o sistema deles. Alguns outros professores até davam aula diferente, mas eu não tinha experiência nenhuma com 18 anos. E assim, o que eu queria colocar aqui dessa experiência que eu tive nessa data de 1976 é que era assim, antes de eu entrar, por mais que eu soubesse ler e escrever bastante, antes de eu ir para o colégio, eu tinha, assim, insegurança, né? Poxa, eu vou encontrar um monte de gente muito mais velha do que eu e eu vou ter que ensinar aquelas pessoas a ler e escrever. Então, dava aquele medo, mas eu enfrentei esse medo. E me esforçava para ensinar aquele método que eu não gostava muito, mas era o método que eu era obrigado a utilizar. Tudo bem. E aí eu ia lá e dava... Eu estou com a porta aqui da sala aberta porque tá calor, né? E eu não quis ligar o ar-condicionado. Então, deixei aberto, mas estava silêncio. Aí de vez em quando passam uns carrinhos aí fazendo barulho. Tudo bem. Cara, enfrentar aquela situação já foi um ato, para mim, super importante. Acho que eu vou fechar aquela porta. Só um minutinho, eu vou fechar a porta para não ficar tanto barulho aqui dentro. Eu acho que vai melhorar. Fechei lá. Estou sentindo que melhorou mesmo. Não estava passando carro nenhum. De repente eles começaram a passar aí toda hora. Tudo bem. Mas o que eu quero colocar daquela experiência para um garoto de 18 anos que saía de casa, né, preparando uma aula que ele não era o jeito que ele queria dar aula, mas ir lá e ter que entregar aquele material para aquelas pessoas, não conhecia ninguém, nenhum aluno eu conhecia. Era um ato de coragem, né? E o legal é que eles me respeitavam, apesar de eu ser um garoto muito mais novo do que eles, do que a grande maioria lá, eles tinham um respeito por mim que era uma coisa muito bonita, né? Era uma coisa muito legal. O respeito pelo professor, isso há 45 anos atrás, era bem grande, né? E eu sabia ler, escrever, né? Era uma coisa muito legal. Mas eu tive essa coragem, eu tive essa iniciativa. E esse movimento que eu tive me fez crescer muito. Como pessoa, porque eu estava ajudando pessoas ali gratuitamente, como professor, que eu estava começando a ser naquela época, e pelo ato da coragem mesmo, de um ser humano que enfrenta as suas situações. Isso tem a ver contigo. Você deve pensar nessa coisa de enfrentar as suas lutas, né? Bom, passaram-se 5 anos. Eu entrei para a faculdade, foi em 1979, e aí eu comecei a estudar licenciatura na faculdade de psicologia. E aí, estudando licenciatura, uma das matérias era estágio. E aí eu tinha que dar aula de psicologia para a turma de ensino médio. Era ensino médio, exatamente. No colégio acadêmico, no Maitá, que é Botafogo, Rio de Janeiro,
E um colégio bacana, né? Aí já eram alunos bonitinhos, pessoal, né? Classe média alta, não tão alta assim, mas classe média alta. Mas isso estávamos em 1981. Em 1981 eu estava dando aula de psicologia no colégio acadêmico. De novo, né? Aquela situação, eu tinha que preparar uma aula, aí tinha um professor da sala, nem me lembro o nome dele agora, mas eu me lembro da cara dele, mas depois eu lembro o nome dele, também não vem ao caso. E ele cedia, né, a cadeira dele e lá ia um garoto de 18, 23 anos. Para mim é garoto, né? Estou com 63, isso lá se vão 40 anos atrás, 40 anos. E lá eu ia, mas né, suando, eu tinha preparado aquela aula, tinha os alunos que estavam aprendendo comigo e tinha um professor que estava me avaliando. Era um psicólogo também, professor de psicologia. E acima desse professor era um coronel Braga, por acaso tem meu nome, não tem nada a ver comigo? Ah, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Bom, 40 anos atrás, tudo bem, né? É razoável. Estou tentando lembrar. Mas é Braga, o sobrenome era Braga. E era um coronel curioso. E uma pessoa super legal. Ele gostava de mim, o coronel, gente boa, o professor, gente boa também. E o professor, que era o professor oficial da turma, ele gostava que eu dava aula, que aí ele ficava mais tranquilo. E eu tinha uma certa moral com os alunos eram bagunceiros e eu dava uma moral e o coronel gostava também porque eu era assim meio disciplinador, né, na época. E aí a coisa funcionava. Mas, de novo, o garoto aqui de 23 anos enfrentou a situação, o desconhecido, aquela turma, todos aqueles olhinhos olhando para mim, o professor ali também prestando atenção, fingindo que não estava prestando atenção, mas prestando atenção na minha aula, e eu lá tendo já algum domínio de sala, né, de palco, de cena, do jeito que você achar melhor. Aprendi muito dando aula para aqueles garotos e foi uma experiência super legal esse estágio que eu fiz de psicologia. Outros 5 anos se passaram e aí a gente já está no ano de 1986, eu estava com 28 anos. E aí nessa época eu já estava trabalhando no Clube de Regatas do Flamengo. E estava dando treinamento mental, preparando o atleta para as Olimpíadas. Eu sempre mostro o Kobe aqui para vocês, que é um mascote de Barcelona. Preparei atletas em 88 para Olimpíadas de Seul também, que foi antes de Barcelona, naturalmente. E viajava com eles para Sociedade Ginástica Porto Alegrense, Sojipa, no Rio Grande do Sul, Minas Tênis Clube, a gente competia lá também. Ali no Clube Pinheiros, em São Paulo, a gente competia lá e o Flamengo era a base da seleção brasileira de ginástica artística, na época era ginástica olímpica. E eu era psicóloga e eu estava precisando de gente para me ajudar e eu convidei estagiários. Me lembro da Solange Appelboim, uma judia que morava lá no prédio onde eu morava, o Marcelo Chaon, outro judeu, pessoas fantásticas. O judeu assim, é um povo, eu tenho profunda admiração pelo povo judeu, pelos judeus, o judaísmo, né? O judaísmo não tenho afinidade, né? Mas esses dois e outros tantos judeus que eu conheci, pessoas incríveis. Meu prédio em Copacabana, a maioria era de judeus e eu gostava muito deles, gosto, a gente tem apartamento lá até hoje. Né? O prédio tem o meu nome, Joaquim Fernandes Braga, que aliás é o nome do meu avô, o meu é Braga Neto. E era onde meu avô morava, por isso ele fez questão que o nome dele tivesse lá no frontispício do prédio. E está lá, Joaquim Fernandes Braga é o nome do prédio. E eu sempre lidando com judeus, e os judeus ali, Marcelo Chaon, Solange Appelboim, e tinha também o Carlos Eduardo, esse já era psicólogo formado, recém-formado, mas tinha interesse na área da psicologia desportiva e eu dava
o treinamento para eles, ensinava psicologia desportiva para eles, e ensinando esses três profissionais de psicologia, 2 estagiários, o Marcelo e a Solange, e o psicólogo Carlos Eduardo, aprendi muito, cresci muito. E foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha feito aquilo, não sabia nada de psicologia desportiva, ninguém sabia nada de psicologia desportiva, e a gente cresceu muito, né? Eu ensinando a eles a trabalharem com os atletas e eles trazendo as experiências deles, dos trabalhos que eles estavam fazendo sob a minha supervisão. Como eu cresci ensinando para essas pessoas. O Marcelo, a Solange e o Carlos Eduardo. Aí eu tinha o CAPA, né, que era o Centro de Atendimento e Preparação Psicológica de Atleta, e a gente dava cursos no CAPA, e esses estagiários passaram a dar cursos comigo, deram cursos até aqui na Universidade Católica de Petrópolis. A gente deu um curso de psicologia desportiva para professores de educação física, e o pessoal lá gostou muito, e o Marcelo, a Solange e o Carlos Eduardo me ajudaram também dando aula ali na Universidade Católica de Petrópolis. A gente deu aula em várias universidades. Depois disso, já em 1988, eu já dava aula, eu dava aula como professor convidado de psicologia desportiva. Era um dos poucos professores um dos poucos psicólogos desportivos que atuavam no Rio de Janeiro, e eu era convidado pelas universidades para dar aula para psicólogos, né, falando sobre a psicologia desportiva. E eu ia nas universidades, mas em 88 eu fui professor da Universidade Severino Sombra, aqui em Vassouras, na época na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Vassouras. Durante 2 anos eu dei aula para o ensino básico para psicólogos, eram alunos da faculdade, que aí tinham várias cadeiras lá, história, geografia, letras, psicologia não tinha na época, mas um monte lá. E era aquela turma com aquele monte de gente de várias áreas diferentes, e a gente dava aula de psicologia, eu dava aula de psicologia geral na Universidade Severino Sombra, na época Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, durante 2 anos. E entrar naquela sala cheia, mais de 50 alunos, e eles eram bagunceiros, turma da noite, falavam pra caramba, eu tinha que disciplinar aquela turma toda, enfrentar aquela turma toda e entregar um conteúdo para eles, né? A faculdade estava tendo dificuldades justamente pela dificuldade de disciplinar aqueles alunos. Eu nunca tive dificuldade com isso, e eu conseguia dar aula, conseguia entregar o material para eles, e depois a faculdade não estava querendo deixar eu ir embora, porque eles gostavam, né, da maneira como eu dava aula, mas eu tive que parar, porque a psicologia desportiva estava crescendo muito na minha vida, né? E aí eu estava crescendo cada vez mais, e eu tive que largar a faculdade para me dedicar mais à psicologia desportiva, à minha clínica, que era o Centro de Atendimento e Preparação Psicológica de Atleta, e a minha carreira particular também, né, de psicólogo clínico. E aí eu deixei a faculdade, mas dei aula lá durante 2 anos. Foi uma experiência incrível. E aprendi muito ensinando psicologia, muito. Ali trabalhando com os alunos. Tem um aluno que eu conheço, que eu conheço o nome deles inteiro até hoje, encontro com eles aí pela rua, e é maior barato a gente saber que a gente passou na vida daquele aluno e a gente entregou alguma coisa de valor. E para entregar alguma coisa de valor aqui para você, eu tenho que preparar, né? Eu preparo isso aqui antes e entrego. E para eu dar aula, imagina, presencial, 50 alunos dentro de uma sala de aula, a gente tem que se preparar. E para ensinar a gente estuda, e para estudar a gente acaba aprendendo mais do que o próprio aluno. Então é o aluno que está fazendo a gente, é o aluno que faz a gente crescer. E a gente vai concluir, né? Agora, nas minhas últimas, nossa, se eu fosse contar aqui tudo que eu fiz como professor, dando aula, né? Eu sou um espírita cristão, né? O que as pessoas chamam aí de kardecista. Então eu dirigi centro espírita,
cursos de Bíblia, cursos de não sei o que, eu dava aula disso tudo e aprendi muito dando aula de religião, né, no caso do espiritismo cristão, e dando aula para turmas e formando um monte de novos alunos. Eu sempre gostei muito do Novo Testamento, da Bíblia, e dava aula do Novo Testamento e mais um monte de coisa que eu ensinava e que era muito legal. Então, até dentro da espiritualidade eu tive uma passagem também. E agora, mais recentemente, eu tenho essa experiência que eu estou desenvolvendo com você através das lives. Cara, não vai dar para eu explicar para você, até porque o nosso tempo já está indo embora, quanto eu aprendi dando aula, fazendo live. Cara, você não tem noção. Eu ia fazer um outro trabalho, só para você ter uma ideia. O trabalho que eu ia fazer, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ia ser um outro trabalho, não tinha nada a ver com esse. E fazendo live eu abri a minha mente. Então, ensinando você, a minha mente mudou. Eu não sabia que eu ia estar falando isso hoje. Então, as coisas mudaram muito, eu cresci muito. Cara, você pode achar que é exagero meu. Não é exagero. Eu estou falando a pura verdade. Eu ensinando alguma coisa aqui para você, eu aprendi muito. Isso não é... Eu queria que você olhasse aqui dentro dos meus olhos e visse que eu estou falando a verdade. Aprendi muito fazendo esse trabalhozinho que parece inocente, bobo. Aprendi muito falando isso, ensinando isso para você. E fazendo live, eu criei uma mentoria que eu nem sabia o que era mentoria, nem tinha noção do que era mentoria, não sabia nada disso. E de repente eu comecei a fazer a mentoria, porque fiz curso, fiz um monte de coisa, e estou dando mentoria para 2 médicos. 2 médicos. Pô, os caras são fera. Os caras são fera. Não é assim, não é assim, eu sou muito feliz, né? Porque o nível de discussão, de conversa que a gente tem é muito alto. Eu não estou dando aula para pessoas de baixa formação, como eu dei no início da minha carreira, para porteiro e empregada doméstica, né? Que são pessoas incríveis, né? Tem uma bagagem de vida fantástica. Mas eu estou dando aula, que no caso é a mentoria, para pessoas que estudaram muito. Então eu tenho que ter uma bagagem também para dar mentoria para esses caras. Eles são muito feras, né? Então você imagina o quanto eu estou crescendo dando mentoria para esses caras. Eu nunca tinha feito isso. Eles sabem, eu falo isso, eu falo para eles. Tem um monte de coisa aí que eu falo para eles. E eu cresci muito. Estou crescendo, porque a mentoria vai acabar no dia 18 de dezembro de 2021. Ainda faltam 2 meses e meio para acabar. Então, estou crescendo muito fazendo curso digital, estou apanhando, você não acredita o quanto eu apanho todo dia. Cara, isso é uma loucura. Mas eu apanho, aprendo. Né? Apanho, aprendo. E nisso eu vou aprendendo. Ensinando, eu estou aprendendo. Estando aqui com você, ensinando você, eu estou aprendendo. E o que eu quero dizer, todo esse trabalho, que já são 8h36, a gente vai terminar nosso papo já, agora, é que é o aluno que faz o professor. Você pode falar, mas eu não sei ensinar, eu não tenho esse dom, não sei. Sabe, todo mundo ensina. O primeiro professor que a gente teve dentro da casa da gente foi o nosso pai e a nossa mãe. Ou aquele que ocupou esse papel de pai ou mãe, né? Aquele que nos educou, aquele que nos criou, ele foi um professor, né? E tudo, você tem o cara que joga bola com você, que joga melhor, ele ensina a jogar bola, o outro que ensina a fazer embaixadinha, o outro que ensina tudo, a gente sempre tem professor. E tudo que eu sei, eu estudei muito na minha vida, estudo muito na minha vida. E eu estudo por causa do aluno. Então, a mensagem que eu quero dar para você agora, para a gente terminar o nosso papo, eu queria fazer aqui aquele exercíciozinho gostosinho, mas não vai dar para fazer, porque o tempo já está muito em cima.
E o que eu queria passar para você é assim, essa homenagem que eu quero fazer aos professores. Por quê? Eu reforcei aqui duas palavras. Uma que eu aprendi muito, 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 muito e muito. Então, professor que ganha a vida dele, não é um cara que é mais do que eu, porque eu ganho minha vida na área de saúde, na área do esporte, na área digital. O professor que eu falo é esse que está na sala de aula todos os dias e que passa a vida dele numa sala de aula enfrentando turmas e alunos. Esse cara tem que estudar muito. Esse cara é muito inteligente, é muito legal, é muito dedicado, é uma pessoa especial, realmente é uma pessoa especial. Então, o professor é um cara que estuda muito, e um cara que estuda muito, ele merece o nosso respeito. A outra coisa que eu falei para você, desde 1976, quando eu comecei, a coragem. A coragem, eu vou me gabar de ter sido sempre uma pessoa corajosa. Porque você chegar no início do ano e ver aquele monte de olhinho na tua frente, nas aulas presenciais, e aqui também, que eu posso estar pagando mico aqui, fazendo uma live, eu não estou vendo os olhinhos de vocês, mas eu sei que tem aí a Márcia, a Dayana. Oi, Dayana, é sempre um prazer estar com você aqui. A Mary, e tem sempre o pessoal aí, o Natan. Então, chegar e estar aqui olhando para vocês, eu sei que vocês estão me olhando, é um exercício de coragem. Então, duas coisas a gente ganha no ato de ensinar. O aprendizado, porque antes de eu ensinar alguma coisa para você, eu aprendi. Se eu não tivesse aprendido, eu não poderia ensinar. Esse é um ato legal. E o outro é coragem. Então, se você quer desenvolver coragem e aprendizado, sabedoria, seja um professor. Não precisa ser professor no colégio, do ensino médio ou do ensino superior, não. Ensina. Transmite o seu aprendizado. Faz isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Faz. E a pessoa que você está ensinando que vai transformar você num professor. É aquele que está te ouvindo é que vai transformar você num professor. A Dayana está aqui, ela está ouvindo. E quem fala isso, Dayana, para a gente? Quem é que fala isso? Eu estou repetindo, porque eu tô passando para você uma coisa que eu aprendi com um cara. A Dayana não é do meu curso, a Dayana é do Passari, a Dayana é do Passari. Quem passa isso é que eu fiz o curso do Passari e do Vitor Damasio. O Vitor Damasio são dois grandes players do mercado digital. Quem fala muito isso é o Vitor Damasio, Dayana. É o mentorado, é aquele que você vai mentorar que vai transformar você no mentor. E isso está acontecendo comigo. Então, é você ter coragem de se lançar. E aí, quando você se joga, você aprende. E aí você cresce. Essa era a mensagem que eu queria passar para você. De você ser também. Você já é um professor. A Dayana é professora, a Mary é professora, a Márcia é professora, cara, o Natan é professor. Todo mundo tem um aprendizado. E quanto mais a gente passa esse aprendizado para frente, mais vem coisas novas para que a gente vai aprendendo. E é o nosso aluno que faz a gente crescer. E é a coragem de enfrentar as situações novas que faz a gente crescer também. Meus parabéns a todos os professores, não nós, mas aqueles que passam suas vidas naquele campo de batalha que é uma sala de aula, que é um verdadeiro campo de batalha. Minha homenagem a todos vocês que são professores de verdade mesmo, professores que vivem do magistério, que o pão que vocês têm na mesa vem das aulas que vocês dão. Meus parabéns a você, minha homenagem singela a você. Eu sou muito, muito grato a todos os professores que eu tive na minha vida. Eles me tornaram uma pessoa grande. E foram aqueles bons professores. Eu tive dezenas, talvez centenas de professores, mas tem aqueles que a gente se identifica mais. Esses me ajudaram a ter coragem para enfrentar as coisas da vida também e do magistério ensinando. Um beijo grande para você e um beijo especial para todos os professores que estão nos ouvindo aqui nesses vídeos também. Forte abraço, gente. Ficam com Deus e até segunda-feira. Até lá.